Se você investe em fundos imobiliários ou pretende começar a investir, já deve ter escutado que para escolher um bom fundo, basta olhar para o PVP. Se ele tiver abaixo de 1, o fundo está barato, acima de 1 está caro, e se o PVP estiver em 1, aquele fundo imobiliário está sendo negociado pelo seu valor justo. E saber até quanto podemos pagar por um fundo imobiliário é muito importante para que a gente não pague mais caro do que de fato ele vale e acabe perdendo rentabilidade. E até certo ponto, olhar para o PVP está correto. Porém, se você vem escolhendo os seus fundos imobiliários olhando apenas para esse indicador, você pode estar perdendo dinheiro e bons rendimentos, além de estar deixando boas oportunidades passarem. Isso porque esse indicador mostra para a gente o quanto o mercado está pagando por cada cota em relação ao patrimônio do fundo. Porém, assim como ao comprar um terreno ou um imóvel, a tendência é que com o passar do tempo ele se valorize, nos fundos imobiliários de tijolos a ideia é a mesma, já que eles compram imóveis físicos e esses imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo. Mas diferente do que acontece com os fundos imobiliários de papéis e os fundos de fundos que têm o seu valor patrimonial atualizado mensalmente, nos fundos de tijolos os imóveis passam por reavaliação apenas uma vez no ano. Então, se a gente olhar apenas para o PVP na hora de escolher um fundo de tijolo, na grande maioria das vezes vamos pegar um indicador desatualizado, já que o valor patrimonial do fundo pode não estar condizente com a realidade. Além disso, uma outra coisa que vem acontecendo bastante e contribui ainda mais para a distorção do PVP de um fundo de tijolo é o descasamento do valor do laudo com a realidade. Porque como é que funciona essa coisa de avaliação do imóvel, né? Na prática, o fundo imobiliário contrata uma empresa especializada em calcular o valor do imóvel. Porém, são muitas variáveis para analisar e geralmente cada empresa vai precificar o imóvel de uma forma diferente. Então, embora o fundo contrate uma empresa independente e ela faça a avaliação certinha, na prática o que acontece é que quando um fundo imobiliário vai vender um imóvel, como um shopping, por exemplo, o fundo consegue vender por um valor acima do que consta no laudo de avaliação. Dois exemplos disso que aconteceram na prática foi com o fundo imobiliário ALZR11, que em setembro de 2022 conseguiu vender um imóvel com a valorização de 34% em relação ao valor que constava no laudo, e em junho do ano passado, o HGRE11 conseguiu vender o imóvel com um valor 20% acima do que constava no laudo. E justamente para evitar que a gente faça uma análise irreal e perca a rentabilidade, afinal, estamos usando o nosso dinheiro para comprar um imóvel, então é preciso garantir que estamos pagando o valor correto. Vou te ensinar agora como você pode calcular o preço teto dos fundos imobiliários e descobrir até quanto você pode pagar por cada cota. E para fazer isso, vamos utilizar o modelo de Gordon, que é o mais recomendado para calcular o preço teto dos fundos imobiliários. Até porque tem uma frase que ilustra muito bem isso, que diz que não basta comprar bons ativos, é preciso comprar bons ativos a bons preços. E principalmente nesse momento em que estamos em forte queda na bolsa, tem muito fundo imobiliário despencando, mas não significa que o fundo com o PVP abaixo de 1 está barato, pelo menos não nos fundos de tijolos. Então vamos aqui aprender a forma correta de calcular até quanto podemos pagar em um fundo imobiliário e descobrir se temos ou não boas oportunidades. Basicamente, existem duas formas de calcular o preço teto de um fundo imobiliário. A primeira é realmente calculando através da fórmula de Gordon e a segunda é através de um site bem simples onde basta você preencher as informações que automaticamente ele já calcula para você. Porém, nesse site existem algumas variáveis que a gente não consegue mexer, então eu prefiro realmente fazer manualmente. Mas depois de te mostrar o passo a passo de como você pode calcular, vou te mostrar também por dentro desse site como você pode preencher as informações para que ele calcule automaticamente para você. Então eu preparei uma planilha aqui para a gente calcular o valor teto de alguns fundos imobiliários de tijolos e vou começar aqui pelo HGLG11. E praticamente para calcular vamos precisar de poucas coisas e a primeira é o valor atual de cada cota. Então o HGLG11 está sendo negociado aqui a R$ 159,99, já está digitado aqui. Vamos agora pegar o dividend yield dos últimos 12 meses. Então aqui no site
site do Funds Explorer, basta descer um pouquinho que logo a gente vai encontrar o Dividend Yield pago nos últimos 12 meses. Porém, eu quero que você clique aqui e selecione o último 1 ano, porque como você pode ver, em junho de 2023, ele entregou um pouquinho acima do que geralmente ele vem entregando, entregou aí R$ 1,50, porém, como você pode ver, nos demais meses ele pagou apenas R$ 1,10, então é esse valor que vamos usar aqui para calcular. Então aqui na planilha eu vou calcular R$ 1,10 vezes 12 meses, para que o valor fique mais real e não tenha nenhuma distorção. Agora vamos precisar da taxa do Tesouro IPCA, então vou entrar aqui no site do Tesouro Direto e pegar a taxa do título com maior vencimento. Nesse caso aqui, com juros semestrais para 2055, ele está entregando aí 6,32%. É exatamente isso que vamos digitar aqui, 6,32. Porém, como o Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro que temos, está entregando uma taxa de IPCA mais 6,32%, a gente precisa cobrar um prêmio para aplicar o dinheiro na renda variável. Do contrário, fazia muito mais sentido deixar o dinheiro parado mesmo ali no Tesouro IPCA, rendendo tranquilamente com segurança. E a taxa de prêmio que você vai cobrar geralmente é utilizada entre 2 a 4. Basicamente, você vai usar 2 quando aquele fundo imobiliário não apresentar tanto risco assim, 3 para um fundo intermediário e 4 para um fundo imobiliário um pouco mais arriscado. Nesse caso aqui, o fundo imobiliário HGLG11 é um fundo de extrema qualidade, possui uma gestão muito boa, então vamos considerar aqui um prêmio de apenas 2%. E dando Enter aqui, automaticamente a planilha já calcula para a gente qual que é o preço ideal a se pagar por cada cota do HGLG11. E como você pode ver, com a taxa atual do Tesouro IPCA, considerando um prêmio de 2%, o máximo que poderíamos pagar pelo HGLG11 é R$ 158,65. Então, automaticamente, a planilha já calculou aqui para a gente, mas a fórmula de Gordon é bem simples. E a fórmula pede para que sejam 12 meses de dividendos futuros. Porém, como a gente não tem muita projeção por parte dos fundos imobiliários, a gente usa os 12 meses retroativos. Então, vamos pegar os 12 meses de dividendos e dividir por T menos G, onde T representa a taxa e G é o crescimento esperado acima da inflação. Porém, voltando aqui no site do Tesouro Direto, você vai perceber que o título rende IPCA mais 6,32%. E como a gente entende que os fundos imobiliários de tijolos repõem a inflação através do aluguel dos imóveis, nesse caso a gente desconsidera o IPCA e pega apenas a parte fixa, que no caso aqui é 6,32%. E essa taxa do Tesouro, ela muda todos os dias, então a depender de quando você for fazer os seus investimentos, é interessante refazer essa conta todas as vezes. Então por isso que o G da fórmula a gente não utiliza, já que o crescimento esperado acima da inflação é justamente a parte fixa, justamente porque os fundos imobiliários de tijolos já repõem a inflação. Então, resumindo aqui de forma bem simples, para calcular o preço teto de um fundo imobiliário de tijolo, você vai pegar o dividendo pago nos últimos 12 meses e dividir pela taxa que vamos utilizar a parte fixa do título mais longo do Tesouro Direto, somado a um prêmio que vamos colocar para investir na renda variável. Então vamos aqui de volta para a planilha fazer isso na prática para realmente fixar o conteúdo aí para você. Então peguei aqui outro fundo imobiliário para a gente usar como exemplo, que é o XPLG11. Aqui no site do Funds Explorer, a gente vê que cada cota está custando R$ 102,47, então vou digitar aqui. Rolando um pouco mais embaixo, a gente vai pegar aqui a parte dos dividendos em relação ao último ano, e com muita constância em todos os meses ele veio entregando 78 centavos por cota, o que deu aí um total de R$ 9,37. O IPCA vamos manter, que é 6,32%, e em relação ao prêmio eu também vou colocar aqui 12%, tendo em vista aí a qualidade e a gestão do XPLG11. E digitando aqui 2, automaticamente a planilha já calculou aqui pra gente que o preço teto que a gente poderia pagar por cada cota do XPLG11 é um total de R$ 112,62, porém hoje cada cota está saindo aí por R$ 102,47, um desconto de quase R$ 10 em cada cota. Então essa é uma forma de calcular, mas ainda existe outra ainda mais fácil, que é através desse site, porém, como eu te expliquei, existem algumas variáveis aqui que a gente não consegue mexer, mas de forma muito simples, você vai digitar aqui o ticker do ativo, então HGLG11, os dividendos somados dos últimos 12 meses, no caso vou digitar aqui 13,20, a porcentagem do Tesouro IPCA 2055, que como a gente viu a parte fixa
está em 6,32 e aqui a taxa de risco que ele recomenda que a gente utilize 3 para fundos mais seguros, 4 para fundos intermediários e 5 ou 6 para fundos mais arriscados. Porém, essa escala cada pessoa utiliza de uma forma diferente, você pode escolher utilizar essa aqui ou colocar individualmente ali na planilha, mas nesse caso aqui vou colocar um 2 para o HGLG11 e aqui embaixo automaticamente ele já calcula. Se a gente aumenta aí a taxa de risco, o valor máximo a ser pago por cada cota vai cada vez mais diminuindo. Então, resumindo aqui o vídeo de hoje, o que eu quero trazer para você é uma forma diferente de se calcular os fundos imobiliários de tijolos, o que não significa, em hipótese alguma, que você não deve olhar para o P sobre VP ao comprar um fundo imobiliário de tijolo. É interessante apenas que você utilize ele para observar alguma distorção, mas realmente a forma correta de calcular até quanto você pode pagar em cada cota é através dessa fórmula aqui que eu expliquei para você. Mas fica muito esperto aí, porque o preço teto diz até quanto a gente pode pagar por um fundo imobiliário. Mas para descobrir se vale ou não a pena investir naquele fundo imobiliário, é necessário fazer uma análise muito mais profunda e é isso que eu te ensino nesse vídeo aqui. Agora me conta aqui embaixo se você já utilizava o modelo de Gordon para analisar os seus fundos imobiliários de tijolos e te vejo nesse vídeo aqui.